Mas, assim, agora, uma coisa que interessante que vai acontecer com o Silban saindo é que agora a gente tem um Mr. Olímpia mais disputado. A gente não tem mais... Ninguém tem a coroa. Ninguém tem a coroa e agora tá todo mundo meio que, porra, quem que é? Quem que é? Eu também acho que é o Dino esse cara, mesmo com o que aconteceu esse ano, que foi, pra mim, um 7-1, né? Como a gente tava falando lá naquela live. Foi lá. Até porque o cara é alemão, né? É verdade. Os dois, né? Os dois que ficaram na frente do Ramon. É verdade. São alemães. É. E, porra, tá, mas eu acho que foi o Bruno que me falou que eles já falaram alguma coisa hoje sobre o que aconteceu e tudo mais. E aí o Bruno tava chutando ali que, putz, cara, algum erro ali na hora comeu alguma coisa que não era pra comer e tudo mais. O que Não é pra tanto. O que rolou? Pode começar, Julião. Cara, erros de finalização acontecem. Eu fui treinador. Mas não é uma comida, tá? Tipo, comeu, por exemplo, ele comeu um cookies, ferrou tudo. Não foi isso, não foi uma refeição em si. Ele comeu uma esfirra. Foi Às vezes, na visão da galera, assim, pô, ele comeu uma esfirra, não podia comer esfirra. A estratégia que foi feita ali pro Ramon não era suficientemente boa para trazer a melhor versão dele, fato. Então, o que o Ramon provavelmente passou do ponto, então ele não trouxe aquele efeitual, aquele grau de definição que é característico dele. Tá? E também não estava apresentando um físico extremamente preenchido. Então os vídeos que a gente via ali da preparação do Ramon, antes da última semana, estavam excelentes. Quando chegou no final, até porque tem um comprometimento do peso para poder chegar lá na quinta-feira e cair dentro da categoria, mas uma coisa é fato, o Ramon poderia pesar 103 quilos, ele pesou 101. Ou seja, a desidratação foi muito severa. Quando a desidratação é muito severa, o atleta fica muito murcho. O que o treinador vai fazer? Desesperadamente, ele vai tentar preenchê-lo o mais rápido possível. E aí foi o que aconteceu. Na minha opinião, saturaram demais o Ramon com carboidratos. Água e sal. E aquilo acabou saindo do interstício e indo para a região subcutânea. E quando ele começou a se exercitar no palco, porque é um exercício isométrico, é claro que teve o aquecimento do corpo, hiperaqueceu e começou Teve o nervoso que ele passou. Exato. E daí, quando ele ficou fora do primeiro confronto, ele já desestabilizou totalmente. O que tirou ele do primeiro confronto? Essa condição. Ele ainda não estava suando tanto, mas ele estava começando a suar. Ele começou a suar muito no segundo confronto. Sim. E assim, né, Julião? Que é e também existe o inverso, né? Por exemplo, ele pode ter comido muito carboidrato ou também tem o inverso, ter comido pouco carboidrato. Também. Se você comer pouco carboidrato e fizer uma ingesta de água muito grande, ou o seu corpo tá com água, o que acontece? Esse carbo não vai puxar água para dentro do músculo, certo? Ela vai ficar ali sobrenadante, e aí às vezes você joga ali um diurético, o diurético tira um pouco, não tira tudo. Então pode ser manobra de diurético, pouco carbo, muita água, ou pouco sal. Tendenciosamente, por conhecer mais ou menos o planejamento do Cris, eu acho que foi para mais. Pode ser. Mas existe essa possibilidade de ter sido para menos. Uma outra coisa. Qual que é a janela? O Ramon, ele mudou todas as poses dele. Isso também interferiu diretamente. Entendi. Então ele não posou como ele estava posando na semana anterior. Ele mudou as poses e ele acabou esquecendo de contrair perna, de abrir o dorsal decentemente ou de lateralizar o corpo na posição de peitoral de lado adequadamente. Então isso tudo interferiu na nota dele. E aí ele foi caindo. Quando separaram o top 3, aí a gente já falou, ferrou, acabou. Ramon não vai ser campeão. Só que ele também recebeu isso também. Tiraram o top 3, deixaram ele, aí o que acontece? Adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios do estresse, subiram, aí ele começou a suar mesmo. Ele entendeu que estava fora da disputa do título. Qual que é a janela de tempo entre esse erro de finalização até o palco? 48 horas. Tá. As últimas 48 horas fizeram o físico do Ramon. E isso que dá dó. Você tem noção, às vezes, o cara fazer uma preparação como ele fez de 20 semanas e as últimas 48 horas ter um erro e esse erro lhe custar as 20 semanas que você fez a preparação? É como exatamente esse como o ponto. você tá num jogo de futebol vencendo até os 45, aí você vai e toma 2 gols ali e perde a partida. Foi o que aconteceu com o Ramon.
Que merda. Mas todos fomos pegos de surpresa, né? Não, ninguém esperava. Era um resultado que ninguém deu. Colocar o Mike Summerfield em terceiro não existiu. Não, você conheceu alguém que falou esse resultado? Otimista quinto colocado. Exatamente. Não, o Mike ficou em segundo, né? O Mike ficou em segundo. Era um cara que eu, pelo menos, estava colocando ele ali brigando pelo top 5. O Júlio era um cara que acreditou no Mike. Nenhum especialista acreditou no Mike. O Júlio falava, olha, as atualizações do Mike estão impressionantes. Só que como o Mike Summerfield, que é o alemão, ele gosta muito de usar filtro, contraste, essas coisas nas imagens, a gente brincava, pô, é o filtro. Tanto que o pessoal da internet apelida ele de Mike Summerfiltro. Cara, e ele mexe mesmo. Tanto é que cobraram ele em podcast. Ele falou, mas eu só alterei o contraste. Pessoal, um podcast gringo chegou pra ele e falou assim, você mexe demais nas suas fotos. Seria você o Summerfiltro? Cara, teve uma foto que ele fez ele com falou, o Ramon, nego. que os caras estavam assim, ele fez isso daqui, ó. Ele mexeu na perspectiva da foto. Ele mexeu na perspectiva, jogou ele pra frente e o Ramon pra Fez trás. assim na foto, danadinho. Caraca. Bicho manjo de edição, mano. Falei, se não der certo fisiculturismo pra ele, é editor de foto. Veio trabalhar aqui com nós, né? Sim, e uma outra coisa, né? O Mike Summerfield, ele teve um feito histórico. Ele conseguiu fazer com que um árbitro mudasse de opinião e colocasse-o em primeiro lugar. Como é que foi isso aí? Primeira vez que o Ciban tem um resultado dividido. Entendi, tá bom. O Entendi, scorecard de tá bom. atleta funciona assim. Isso o Ramon não conseguiu fazer, por exemplo. Scorecard de atleta funciona o seguinte: 5 árbitros, certo? Cada árbitro vai dar do primeiro colocado ao 15º colocado para os atletas. Só 15 atletas são pontuados. Por exemplo, do 16 para trás, por exemplo, tiveram 60 Classics. Do 16 para trás é tudo 16º. Certo? Você sabe quem ficou por causa dos call-out. Os caras ficaram no último call-out, né, Julião? Sim. Concluísse. E aí Mas você vai fazendo ponto... contas. Mas o juiz mesmo não Isso. notifica você que você ficou em 30º ou 40º lugar. O juiz avalia do 1 ao